Hoje eu quero falar da diferença entre capacidade e potencial. Capacidade é o que você acha que você tem hoje. Potencial é o que você não enxerga. É o seguinte, quando você tem as suas ações com base na sua capacidade, o que isso vai acontecer? Você tem um limite pré-estabelecido na sua cabeça. Por que isso acontece? Toda a sua capacidade, o que é capacidade? Presta atenção nisso. Capacidade nada mais é do que o tamanho que você acha que você tem. Pensa numa caixa d'água. A caixa d'água ela tem um limite volumétrico, correto? O que acontece? Independente do que você faça, aquele sempre vai ser o limite volumétrico da caixa d'água. O resultado que você vai ter amanhã, você não pode levar em consideração com as visões que você tem hoje. Por quê? Porque é o seguinte, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai evoluindo, o seu tamanho também vai aumentando. Então, às vezes você olha assim pro vizinho, às vezes você olha para o carro do fulano, às vezes você olha para a casa do ciclano, às vezes você olha para a vida do outro. Você olha para ele e fala assim, caramba, por quê? Por que eu não consigo? E na realidade não é que você não consegue, na realidade é o seguinte, é que você tem a visão de acordo com a sua capacidade, mas o seu potencial, cara, só você sabe. Na verdade, nem você sabe do seu potencial. Muitas pessoas não fazem ideia do potencial que elas têm. Exatamente, muitas pessoas não fazem nem ideia do potencial que possuem. Isso aí é fortíssimo. Quando descobrem o seu potencial, elas ficam até assustadas. Qual que é a diferença entre capacidade e potencial? É assim, ó. A capacidade é a meta que você colocou lá para você bater no final do mês, certo? A sua capacidade, a meta que você colocou para bater no final do mês, ela existe de acordo com o que você sabe hoje. Então, por exemplo, eu tenho certeza que você tem seus métodos de negociar, de atender, de fazer o seu fechamento, enfim, você tem os seus métodos. A sua meta que você colocou hoje, ela é de acordo com o que você sabe hoje. Então, essa é a sua capacidade, o seu conhecimento atual. Enquanto você não investir em conhecimento, você sempre terá a mesma capacidade. É como se fosse uma caixa d'água. Estava falando da caixa d'água aqui, por exemplo. O que é a caixa d'água? A caixa d'água é um recipiente volumétrico que, independente do que você faça, sempre vai caber a mesma quantidade de água. O que é o potencial? O potencial é quando você aumenta essa caixa d'água e cada vez mais ela vai conseguindo armazenar mais água. O que você precisa fazer? Primeiramente, se você quer aumentar a sua capacidade, se você quer chegar num patamar que você acha que você não consegue, eu vou te dar um exemplo. Muitos consultores querem chegar a fazer 1 milhão por mês, fazer lá 1 milhão em consórcios por mês. Só que o que acontece? Essa pessoa, ela acha que ela não tem a capacidade de chegar nesse resultado. Na realidade, não é que você não tenha capacidade, na realidade é que assim, com o seu conhecimento que você tem hoje, você tem o seu limite, e esse limite, com o conhecimento que você tem hoje, seria muito difícil você sair desse limite. Então, o que você faz para você aumentar esse limite? Você investe em conhecimento. Por isso que eu sempre falo da importância de você sempre estar investindo em conhecimento. Se você é uma pessoa que você não dedica pelo menos aí um tempinho aí, meia hora, 1 hora do seu dia para você ler um livro, para você fazer um curso, para você fazer uma mentoria, cara, o que eu falo, eu não entendo isso. A gente está em 2023 e com um monte de conteúdo gratuito no YouTube, gratuito no Google, tem site de curso gratuito e tem gente que ainda dá desculpa. Porque eu não tenho dinheiro. Cara, vai estudar, vai aumentar a sua capacidade. O que é potencial? E eu vou te mostrar como você mesmo não faz ideia do seu potencial. Sabia disso? Você não faz ideia do seu potencial. Potencial nada mais é do que o tamanho que você pode ficar se você investir em você mesmo. O tamanho que você pode ficar, você não faz ideia do tamanho que você pode ficar. Se hoje você tem uma meta que ela parece ser muito alta, ou se você tem um objetivo que parece estar longe demais, na realidade não é que esse objetivo está longe demais. Na realidade é que com o tamanho que você tem hoje, parece ser impossível. Mas à medida que você vai expandindo o seu nível de consciência, à medida que você vai expandindo o seu conhecimento, o que vai acontecendo? Você vai ficando maior e o seu objetivo vai diminuindo. Obviamente que o seu objetivo não vai diminuir, é você que está ficando maior. E é simples. Vamos supor aí que você trabalha com vendas e vamos supor aí que você tem o seu resultado, já tem uma média de resultado lá. E aí o que acontece? Você pega e olha uma BMW, você olha uma BMW e fala assim, nossa, que legal que seria ter uma BMW, mas hoje eu não tenho condição de ter uma BMW. E aí o que acontece? Automaticamente, não é que você não tenha capacidade hoje, é que assim, você enxerga de acordo com o limite da sua capacidade. Se você quer, por exemplo, atingir um objetivo maior, além do que você está enxergando, você tem que aumentar
a sua capacidade. Como você aumenta a sua capacidade? Primeiramente, investindo em conhecimento. Outra coisa, para de querer achar que você precisa saber o caminho inteiro para você percorrer. Esquece, você não precisa saber o caminho inteiro. O que eu mais vejo? Pessoas, elas querem primeiro saber o caminho, depois elas vão percorrer. Pelo amor de Deus, existem coisas que você só vai aprender durante o caminho. E é simples. A sua visão que você tem hoje é de acordo com a sua capacidade atual. Agora, o que você tem a enxergar, o caminho que você vai trilhar, meu amigo, você só vai saber exatamente o caminho quando você passar por ele. E essa que é a grande sacada. Se você quer aumentar a sua capacidade, se você quer crescer cada vez mais, você tem que, primeiramente, investir em conhecimento. Segundamente, que é o também muito mais importante, movimento. Se você for uma pessoa que só vai lá, consome conteúdo, lê livro, mas não entra em movimento, você vai virar um obeso cerebral. Entenda que tudo que você consome é energia. E o que acontece? Quando você só consome energia, por exemplo, conhecimento é energia, informação é energia. Se você está lendo um livro, esse livro ele contém energia e você está consumindo. Se você só consome energia e você não coloca para fora, se você não entra em movimento, o que vai acontecer? Você vai se tornar um obeso cerebral, uma pessoa que sabe muito, mas pratica pouco. O que acontece é o seguinte, é muito bom você aprender, é muito bom você aumentar a sua capacidade. Mas se você não tiver ação, de nada adianta você ler 1000 livros, de nada adianta você ter 500 cursos, de nada adianta você ser o cara mais importante. Tanto é que existe um monte de doutor, existe um monte de especialista, existe um monte de PhD, existe um monte de especialistas aí, um monte de coisa que estão quebrados. Por quê? Porque infelizmente passaram muito tempo estudando uma coisa que não tiveram ação. E eu vou te explicar uma coisa, tá? Não existe nada que vai te dar mais resultado do que a ação. E não existe nada que vai te dar mais conhecimento, que na realidade a gente chama até de sabedoria, né? Que é o conhecimento mais ação, do que você fazer, do que você entrar em ação. Nesses anos, né, como consultor de consórcios, eu posso te falar uma coisa. O que eu mais vejo hoje? Muitas pessoas possuem vontade de ter carro, possuem vontade de comprar uma motona. Só que o que acontece? Muitos deles acreditam e acham serem coisas difíceis, impossíveis mesmo. Por muito tempo aí, eu fui o maior consultor aí de consórcios especializado em motos de alta cilindrada. E o que eu mais vejo? Eu mexi com muita gente jovem, muita molecada. Essas pessoas, elas enxergam de acordo com o tamanho, com a sua capacidade própria. Enquanto você enxerga os seus resultados com a sua capacidade, você vai sempre ter que trabalhar muito para você conseguir cada vez mais ter mais resultado. E aí que eu tenho que te falar o seguinte: quando você investe em você mesmo, quando você investe em conhecimento, você não precisa trabalhar mais para você ter mais resultado. Você vira uma pessoa eficaz. Seja apaixonado pelo conhecimento. Seja apaixonado por investir em você. Seja apaixonado por você investir na sua própria marca. Porque por baixo da sua administradora, por baixo da sua empresa, por baixo de um monte de coisa, existe você. E você é o principal propulsor dos seus resultados. Cara, eu conheço gente que eu fico abismado. O cara faz 1, 2, 3, 5 anos que tem o mesmo resultado e o cara não consegue evoluir. Por que ele não consegue evoluir? E por que muitas das vezes para essas pessoas parece que os resultados são cada vez mais longe, são cada vez mais difíceis? Ela fica olhando tanto pro resultado que às vezes ela esquece de olhar para si mesma. Entenda, você acha muito, por exemplo, você fazer R$1.000 por semana? Começa a andar com quem faz R$1.000 por dia. Vamos voltar para o que eu estava falando. Por que essa live chama ressignificação? Porque eu quero mudar o significado da sua falta de resultado hoje. Eu quero que você se autorresponsabilize pelo seu resultado. Eu quero que você fale assim, ó: eu tenho a capacidade do meu resultado atual. Mas, Victor, qual que é a diferença entre capacidade e potencial? A capacidade é o seu resultado de acordo com o seu tamanho hoje. Potencial é o resultado que nem você consegue imaginar. Potencial é o resultado que você nem você consegue enxergar. Por quê? Porque você só vai enxergar quando você tiver do tamanho necessário para atingir esse resultado. Imagina assim, a caixa d'água ela é um ótimo exemplo por vários motivos. Primeiro, porque você não é uma caixa d'água. A caixa d'água você não consegue aumentar o seu potencial, porque ela sempre vai estar do mesmo tamanho. A capacidade da caixa d'água, ela sempre vai ser a mesma. Você não, você pode crescer todo o santo dia. E eu fico inconformado como tem pessoas que conseguem trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia fazendo a mesma coisa e não conseguem dedicar
1 hora por dia do que vai te fazer crescer, do que vai aumentar a sua capacidade. Eu fico inconformado como você consegue viver a sua vida. Tem muita gente que fala assim, né? Se eu continuar pro resto da vida ganhando o que eu ganho, Mas nem isso vai fazer, porque você sabe, estabilidade não existe. Não adianta você achar que o que você vai fazer hoje vai te dar resultado amanhã, não vai. Existe um fluxo natural das coisas. A forma que você vendia há 1 ano atrás, hoje já está ultrapassado, meu amigo. Você precisa ter o hábito de buscar sempre conhecimento. E aí eu quero saber de você, ó. Você aí, ó. Eu quero que vocês coloquem aqui, ó. O que você está fazendo hoje para aumentar a sua capacidade? Você está lendo? Você está fazendo alguma mentoria? Você está fazendo alguma coisa? Eu quero que você coloque aqui, ó. Como você aumenta a sua capacidade? Enquanto eu fui consultor de consórcios, eu conversei com muita gente que olha para o resultado, até desanima, porque fala, pô, como que eu vou conseguir ter determinado carro se esse carro, por exemplo, ele parece longe demais? Se a parcela desse carro eu ganho esse carro por mês, eu acho impossível ter um carro desse. o que essa pessoa está fazendo? Ela está medindo um resultado de acordo com a sua capacidade atual. É a mesma coisa que você medir o seu resultado de acordo com o seu salário atual. Não adianta, meu amigo, você não pode medir o que você quer com a sua capacidade atual. Então o que você tem que fazer? Sempre aumente a sua capacidade. Quando você aumenta a sua capacidade, meu amigo, você não tem limites. Você vira uma pessoa sem limites. Entenda que o potencial, ele não tem limite. A capacidade, ela tem limite. Lembra? O potencial é como se você fosse uma caixa d'água. A diferença é que você não é fixa. Você consegue crescer todos os dias. Isso é muito importante. Ser 1% melhor todos os dias. E olha só que massa. A diferença que vai fazer na vida da pessoa quando ela entende a capacidade dele. Quando ela entende que a capacidade atual não é a capacidade que ele vai ter daqui a 1 ano. Só vai ter se ele permitir, se ele não quiser crescer. Outra coisa que você precisa entender, que quem é meu mentorado entende, capacidade, meu amigo, não é só sobre dinheiro, tá? Se você é uma pessoa que regula a sua vida pela quantidade que você ganha, tome muito cuidado, escravo do dinheiro. Capacidade não é sobre isso, capacidade é em todas as áreas da sua vida. Existem 12 áreas da sua vida, em uma outra live eu posso falar sobre isso, mas crescimento não é apenas para ganhar dinheiro, é uma das formas que você tem para você ganhar dinheiro, é aumentando a sua capacidade no seu trabalho. O que é ser próspero? Quem é meu aluno sabe o que é ser próspero. Ser próspero não é ganhar muito dinheiro. Ganhar dinheiro faz parte da prosperidade, mas ser próspero é como você ser uma árvore. A árvore sempre está em constante crescimento. Cara, eu fico indignado. Como assim você tem uma árvore na frente da sua casa? Tem gente que tem árvore dentro de casa, gente que ama planta e nunca observou isso. Todos os seres da natureza, eles aparecem na Terra, né? Eles foram criados para evoluir, para crescer. E só você vai ficar aí do mesmo jeito pro resto da sua vida? Só você vai se manter do mesmo tamanho pro resto da sua vida? Todos nós nascemos para prosperar. E o que é prosperar? É quando você entende quem você é e você cresce em todas as áreas da sua vida. Até porque, meu amigo, se você é uma pessoa que só foca em dinheiro, deixa eu te falar uma coisa, uma hora você vai ter problema familiar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que gastar o seu dinheiro, ou pior, né? Você vai ter que gastar o seu tempo e o seu dinheiro para você acabar resolvendo um problema familiar. Quem tem namorada, quem é casado, sabe muito bem do que eu tô falando. Se você é uma pessoa que só pensa em dinheiro, tome muito cuidado. Vai chegar uma hora que em outra parte da sua vida você vai ter um problemão, você vai ter que gastar tempo, dinheiro, dedicação e foco. Por quê? Porque não fez o que deveria ser feito. Olha só que massa, né? Por que os gurus da internet falam pra gente acordar 4 horas da manhã, 3:30 da manhã, 5 horas da manhã? Sabe por quê? Porque uma pessoa próspera, ela precisa de tempo e ela precisa ser produtiva. Se você é uma pessoa que acorda e vai trabalhar e só trabalha no seu dia, tudo bem, mas você não é próspero, você tem que entender isso, porque a pessoa próspera, ela cuida de todas as áreas da vida. São 12 áreas da vida, tá? Inclusive, se você quer saber sobre as 12 áreas da vida, manda um direct pra mim que eu te mostro quais são as 12 áreas da vida. Por que você tem que acordar mais cedo? Porque, cara, dá trabalho você cuidar da própria vida. Dá trabalho você ser autorresponsável dos seus resultados. Porque não é só trabalho, não é só trabalho. É trabalho, é família, é relacionamento, é vida social, saúde, é disposição, é felicidade, é propósito, entre outras. São 12, tá? São 12, tô falando algumas aqui que eu lembrei de cabeça. Se você é uma pessoa que você dedica só o seu tempo pro seu trabalho, meu amigo, parabéns. Mas uma hora ou outra, escuta, tá? Escuta o tio Victor Andrade, que depois você vai falar, pô, ele me avisou. Vai chegar uma hora que você vai ter algum problema em alguma área da sua vida que você não está cuidando. Eu posso te falar porque eu já fui exemplo disso, tá? Por muito tempo eu foquei na minha produtividade financeira e esqueci de focar na minha saúde. Esqueci de focar nos treinos. Eu que sempre fui apaixonado por treinar, sempre fui... Nossa, teve uma hora que eu falei
falei assim, vou ganhar dinheiro. O que aconteceu? Problema. Uma hora ou outra dá problema. Eu aprendi e hoje eu não abandono mais. Aprende com quem já errou. O sábio, anota essa aí, se eu fosse você, eu anotava agora aí, ó. O sábio aprende com quem já errou. Lógico, né? Vão ter coisas que você vai precisar errar para aprender, tá tudo bem, tudo certo. Quando você errar e você aprender, aí você ajuda outras pessoas para não precisarem errar, tá? Isso também é propósito. Agora, o que eu quero que você entenda de uma vez por todas, você não precisa errar para você aprender. Aprenda com os erros dos outros. É melhor e mais barato, eu te garanto.